Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu desejo fazer um aditamento à minha mensagem sobre a ressurreição corporal de Jesus. Quando eu disse que o cristianismo não estava nem aí para a ciência, quis dizer que não precisamos da ciência para explicar aquilo que nós aceitamos por fé. Como, por exemplo, o nascimento de Jesus, o seu nascimento sobrenatural e a sua ressurreição. A ciência nunca poderá explicar os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, que jazia há 4 dias no sepulcro, cujo corpo já cheirava mal. A ciência não pode explicar a transformação de água em vinho. A ciência não pode explicar a cura instantânea de tantos leprosos, paralíticos, cegos. A ciência não pode explicar o andar sobre as águas. Então, dizendo isto, nós não precisamos ir à ciência para que a ciência nos diga o que é certo e o que é errado em questão de fé. Nós aceitamos pela fé aquilo que está na Bíblia Sagrada. Se os milagres de Jesus, o sobrenatural, pudessem ser explicados cientificamente, nós não precisaríamos de fé. A fé seria um ingrediente completamente desnecessário. Mas hoje eu gostaria de falar, e vou falar a respeito do perdão, o valor do perdão. É tão importante o perdão na horizontal, o perdão de homens para homens, que Jesus colocou isso na oração modelo do Pai Nosso. Está escrito, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. E ele diz também, está nos versículos 14 e 15, o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós as suas ofensas. Também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós as vossas ofensas. Jesus explica muito bem explicado. Não fica a menor dúvida, para receber o perdão na vertical, o perdão divino, o perdão que vem do céu, precisamos limpar o nosso coração e perdoar na horizontal aqueles que nos ofendem. Esse é o preço que ninguém quer pagar. É o preço, é o sacrifício para alcançarmos a salvação. Por quê? Sem perdão não há salvação. Não perdoar, portanto, é pecado, porque nós não estamos atingindo o alvo da vontade do nosso Senhor. Então, é um sacrifício nós irmos até uma pessoa que nos ofendeu e nos reconciliar com ela. É o sacrifício que Jesus disse: quem quiser seguir-me, que me siga, mas leve a sua cruz e siga-me. Mas muitos querem frequentar igrejas, serem ricos, prósperos, mas não cumprir na sua inteireza essas exigências, essas condições, não preenche as condições de cristãos. Acham que é só dar o dízimo, frequentar a igreja assiduamente e está tudo muito bem. Não está tudo muito bem, não. Tem muita coisa para cumprir no cristianismo. Eu sempre digo que é difícil ser cristão, não é fácil. Talvez algumas igrejas pregariam um cristianismo fácil, mas
Nós temos que nos ater ao que diz a palavra de Deus. Mas você dirá, mas eu nunca, pastor, ouvi isso a respeito de perdão na minha igreja. Nem se fala disso. Não se fala em arrependimento. Nunca me falaram que eu devo perdoar. Mas você tem que buscar a verdade de que você precisa na Bíblia Sagrada. Você não vai esperar ouvir isso do púlpito da igreja. Você mesmo vai na fonte. E a fonte é a Bíblia Sagrada. Porque as ovelhas gostam de ouvir palavras doces, e é bom, palavras de prosperidade, de ganho fácil. Mas quando se fala em pecado, quando se fala na necessidade de arrependimento, quando nós expomos a Bíblia Sagrada, então as rugas, os defeitos, as transgressões, os pecados começam a aflorar. E as pessoas não gostam. A Bíblia funciona como um espelho. Se você quer ver com nitidez os seus pecados, comece a ler a Bíblia. E então as suas transgressões, os seus defeitos, as suas falhas começam a aparecer diante de você. Mas nem por isso você deve deixar de se mirar nesse espelho, que é a verdade, para que haja correção. É preciso que haja correção. É preciso que o pecador reconheça que é pecador e possa se alinhar diante daquilo que a Bíblia exige para a nossa salvação. É preciso sim um sacrifício. Então você que quer conhecer a verdade na sua profundidade, tem que buscar onde? Na palavra da verdade. Não há problema de você se sentir muito culpado, e você dizer, eu sou um miserável pecador. É isso mesmo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir a palavra da verdade, a palavra pura, verdadeira, o verdadeiro, genuíno Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa reconhecer que você é pecador e se arrepender e receber o perdão de Deus. É por isso que nós pregamos o pecado, o arrependimento, a necessidade de perdão, a necessidade de intercessão uns pelos outros, porque as ovelhas precisam conhecer tudo isso, para que elas não pensem que o cristianismo é apenas um sistema de trocas. Eu faço sacrifício não do arrependimento, não do perdão, não o sacrifício para liberar perdão, mas eu faço sacrifício apenas monetário, do vil metal. E com isso eu serei ricamente abençoado, e o que me basta. Não. A prosperidade é um item. Há muitos caminhos a serem trilhados, há muitas condições estabelecidas para que possamos obter esta salvação. Mas eu estou falando de perdão e quero, no próximo bloco, logo mais, trazer então para você uma experiência que eu vivi no meu ministério a respeito de uma jovem que não estava conseguindo perdoar e ela sofreu tremendamente. Mais um pouco. Glória a Deus. O valor do perdão. Dando continuidade à mensagem sobre esse tema, eu vou ler mais uma vez o que está em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, de fundamental importância. O Senhor Jesus diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nós temos aí uma doutrina de fundamental importância, porque disso depende a nossa salvação. Se nós lermos aqui pela parte negativa, usando negativo, nós vamos ler o seguinte: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Tem que haver perdão na horizontal para que haja perdão na vertical, perdão divino nos alcance. E Deus conhece os corações. Não adianta querer perdoar dos lábios para fora. Não, Deus conhece o coração. Tem que haver sinceridade. Perdão sincero. E tem que orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos ofenderam. Essa é a cruz que nós temos que carregar. Esse é o sacrifício que o cristianismo exige. Agora eu vou contar um caso que aconteceu no meu ministério, através do qual Deus me ensinou o valor do perdão. Após o culto, eu fui chamado para orar por uma irmã crente de outra congregação, de outra igreja, que simplesmente estava sem se alimentar, estava definhando, estava magra, pálida, abatida, isso há várias semanas. E antes de eu sair da igreja, Deus falou ao meu coração que era problema de perdão. Eu já fui com a certeza, porque se você não remover a causa, os problemas vão continuar. A sogra dessa irmã me disse que outros irmãos estiveram lá, outros irmãos de fogo, oraram. Ela estava ficando endemoniada na igreja. Era frequentadora da igreja, crente, mas não conseguia perdoar. Os irmãos expulsaram o demônio, mas eles voltaram, porque a causa não foi removida. Se vocês quiserem maiores detalhes, está no meu site, www.palavradaverdade.com. É só procurar no sistema de buscas, está lá, o valor do perdão. Pois bem, eu fui, graças a Deus, com a convicção, a certeza de que a causa deveria ser removida. Cheguei lá na casinha humilde, chamaram-na, ela veio, sentou-se assim no sofá, e a primeira coisa que eu lhe perguntei foi isso: minha filha, você está com dificuldade de perdoar alguém que te ofendeu? Ela começou a chorar, caiu em prantos, disse: sim, eu não consigo, me ofenderam, alguém me ofendeu, e eu não consigo perdoar. Eu digo: pois bem, eis aí o motivo, porque o diabo está fazendo isso com você, porque você não está se alimentando, porque você está recebendo a visita do maligno, porque você não está no caminho, não está satisfazendo a vontade do Senhor, está no erro, está no pecado. E a Bíblia diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. E quem está sem o perdão divino está em desgraça. Isso mesmo, porque está fora da graça de Deus. É isso que diz a palavra. Então fica à mercê de forças malignas. Foi isso que aconteceu. Eu ajudei essa jovem em oração para que ela liberasse perdão. E ela em prantos, ela chorando, ela foi repetindo as minhas palavras e liberou perdão, e eu fiz uma oração por ela e ela foi curada. A partir daquele momento, nunca mais aconteceu isso com ela.
Eu me encontrei com ela 20 dias depois ou mais, em outra igreja, e perguntei se estava tudo bem. Ela disse: está tudo bem com a minha vida, agora a paz no meu coração. Ela passou a se alimentar a partir daquele momento. Então vocês vejam como é o caminho da salvação, passa por essas coisas. Não é fácil, é difícil, é. Muitas vezes eu sei que é difícil perdoar uma ofensa, principalmente que é uma ofensa muito grande. As pessoas que nos ofenderam com palavras, com atos. Pessoas que se declararam nossas inimigas, inimigas de fato. E nós precisamos perdoar, porque nós temos que andar como Jesus andou. Jesus nos ensinou como deve ser feito. Na cruz do Calvário, eles crucificaram, derramando gota por gota o seu sangue, sendo ali torturado, com sede, por tudo aquilo que ele passou. Uma coroa de espinhos que perfurava o seu crânio e fazia sangrar mais ainda. Ele ali com cãibras, nos estertores da morte. Ele ainda teve uma palavra para liberar perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A necessidade de perdoar, ele nos ensinando da cruz. A cruz foi o último púlpito do Senhor Jesus. E ali, naquelas 7 palavras, naquelas 7 pequenas mensagens, ele nos deixou muita coisa. E uma coisa, um aprendizado, uma lição foi essa: perdoar e perdoar sempre. Para limpar o nosso coração. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu não sei se esse é o seu problema, mas eu sei o seguinte, que muitas pessoas estão na igreja, dentro da igreja, e não estão perdoando. Muitas vezes o seu irmão da mesma congregação, o seu irmão que está ao seu lado, não perdoa, e fica com o coração enegrecido, coração duro, porque não quer descer do pedestal de orgulho, do seu pedestal de orgulho, não quer, acha que é uma grande humilhação. Mas Jesus está mandando neste momento, está liberando agora esta mensagem para o seu coração, para que você possa o quanto antes limpar o seu coração de qualquer mágoa, de qualquer ressentimentos que você possa ter contra pessoas. Libere o perdão hoje mesmo e vá correndo aos pés do Senhor Jesus, se ajoelhe: Senhor, perdoe, eu vou orar por essa pessoa que me ofendeu, porque isso vai trazer malefício para você. Ardor no estômago, palpitações no coração, insônia, porque você está ligado a essa pessoa, porque não libera perdão. Libere perdão hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus, e guarde essa mensagem para toda a sua vida, porque é a mensagem que trata de vida eterna. E até outra oportunidade.